Quarto dia de projeto, hein, pessoas? Vou esperar vocês entrarem para compartilhar com vocês um sonho e começarmos o capítulo número 4. Como vocês estão? Oi. Então, vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive hoje, que foi muito louco, muito real. Foram 2, na verdade. O primeiro, eu tava aqui em casa e tava eu e mais as 2 pessoas que moram comigo, que é o Germán e o Ângelo, e a gente tava olhando da janela vários avistamentos de OVNIs, muitos avistamentos. E tipo, naves fazendo vários movimentos diferentes, tá? Inclusive até a lua se mexia, enfim. Aí, cortou a cena, eu tava na parte de baixo aqui da rua, que tem um riozinho, e na casa de uns vizinhos. E aí, a gente viu algumas naves vindo, assim, pela janela. E elas eram muito grandes, mas quando elas foram se aproximando, elas foram ficando menores, até elas, tipo, ficarem mais ou menos desse tamanho e pousarem no quintal. E aí a gente ficou tipo, meu Deus, eles vão entrar aqui, né? E aí a gente se escondeu, assim, eu me escondi atrás de uma porta. E vinham uns robozinhos que eram tipo uma câmera numa cúpula, assim, e eles rodavam 360 e eles escaneavam todo o local. Então tinha tipo uma luz verde, assim, escaneando e tirando foto. Pra, tipo, fazer um reconhecimento do lugar, né? Aí, bom, viram que tava seguro e entraram, tipo, na casa. E eles eram, tipo, humanos. Eles estavam numa roupagem humana, assim. E o primeiro que entrou era, tipo, um samurai com uma roupa branca, bem futurista, assim, muito doido. Parecia um oriental de 2 metros de altura. E aí chegou uma galera, e eu vi que era, tipo, de boa, assim, fui conversar com eles. Falei, gente, como a gente se comunica? É por telepatia, não é? Eu posso falar, eu posso abraçar vocês, não posso? E aí fui abraçando a galera. E aí eles eram muito amorosos, assim, muito, muito amigáveis. Me falaram que eles tinham vindo até nós porque a gente não tinha excluído as pessoas. Não tinha... Tava bem amigável, assim. E aí, do nada, chegou uma outra nave com um cara muito estranho. E ele tinha uma arma. E aí as pessoas ficaram tipo, eita, né? As pessoas. E aí esse samurai, que era o único guerreiro deles, assim, ficou, tipo, em alerta. E aí o cara apareceu e ele era bem deformado, enquanto os ETs do bem, assim, eram, tipo, muito lindos, muito maravilhosos, com umas roupas incríveis. Esse cara, tipo, tinha um olho meio caído, assim, e tal. E aí... ele tava com essa arma, né? Aí eu comecei a mandar telepatia pra ele, assim, pensando em Jesus, tipo... mandando muita energia crística. E aí eu falei, quer saber? Eu vou meter o louco. E aí eu fui pra frente do cara, assim, a gente tava numa distância, e ele começou a atirar em mim, e a arma dele tinha, tipo, saiu umas balas de um diâmetro desse tamanho, assim, então era muito grande. E aí eu comecei a gritar, tipo, em nome de Jesus, minha fé é inatingível! E aí as balas viravam de EVA e caía no chão. E aí eu fui me aproximando do cara, que tava atirando em mim, assim, só que, né, não pegava nada. Eu até peguei uma, assim, e, tipo, taquei nele de brincadeira. Até que eu abracei o cara e falei assim, aqui na Terra não é mais lugar de guerra. E aí, nisso que eu abracei ele, puf, evaporou. E aí eu com os ETs, a gente tava super conversando, tomando suco verde. E eles falaram que tiveram que aprender português pra falar com a gente, enfim. Muitas coisas. E aí, o outro sonho que eu tive tem a ver com o capítulo que a gente vai ler agora. E eu tava meio que pintando um negócio, um carro alegórico, assim. E a gente tava pintando das cores do Brasil. Aí tinha um cara que era pró-Bolsonaro e um que não era.
E eles, tipo, como assim a gente tá aqui junto? Isso aqui é pra quê? Por que a gente tá junto nesse negócio? Porque vão falar mal de mim, porque eu tô junto com um bolsonarista. E o outro, tipo, eu que não quero estar junto com você, sou esquerdista, não sei o quê. E eu, tipo, no meio, só pintando e tal. Vocês vão ver como que isso tem a ver com o capítulo de hoje. E, enfim, só queria falar isso pra vocês. Oi, Paquique. Também gosto de você. Beta. Oi, galera. Quase um filme esse sonho. Sim, eu nem contei tudo porque é muito grande. Tinha gente que aparecia e eu falava, vai lá, vocês estão aqui, pergunta a origem do universo, vai lá. O desenho da meditação tinha uns seres, tinham luzes saindo deles, tinha alguns símbolos. Olha só. Não, eles eram super da representatividade, tinha oriental, tinha uma mulher negra. Era muito legal, gente. Eles eram muito gente como a gente. Enfim, vamos começar o capítulo e parar de falar? Só queria descontrair um pouquinho para o pessoal chegar logo. E... Nossa, quanto cabelo. Então, vamos dar aquela respirada básica? Hoje a gente vai dar só 3 respirações profundas, porque, né? Para vocês irem treinando também a atenção, sem precisar de muita concentração. Então, vamos lá. Respirem fundo. 1, 2, 3. Então, o que eu sempre digo, estejam abertos, estejam receptivos a se envolver com a história. Quem tiver com um caderninho para anotar ideias, insights, frases, enfim, bora lá. Ai, gente, ontem eu fiquei sem luz de novo. Só voltou hoje de manhã, então se eu não respondi você ainda, não consegui upar o vídeo de ontem no YouTube, é por isso. Mas logo a gente coloca, tá? Vamos começar. Reconhecimento da ideologia. Permanecemos entre as rochas, observando tudo o que acontecia na trilha abaixo de nós. Nosso plano era nos escondermos ali até o escurecer e depois decidir para onde iríamos. De acordo com a descrição de Will, parecia que a quarta integração poderia ser desafiadora e mais perigosa. Talvez fosse o efeito que o Canyon causava, mas a ideia de estar em perigo não me perturbava como antes. Eu estava completamente imerso na jornada agora. Comecei a exercitar a expectativa por mais sincronicidade. Mantive em mente o contexto de que estávamos descobrindo a realidade sobre a espiritualidade humana e prometi a mim mesmo que me manteria em alinhamento. De repente, Will se sentou, sobressaltado, esforçando-se para olhar para uma parte da encosta que estava acima de nós, perto da parede do cânion. Um grupo de pessoas estava caminhando a cerca de 100 metros, seguindo na direção nordeste. Ao passarem entre um bosque de pinheiros baixos, vimos que aquele era o grupo que incluía Rachel. Ela era a penúltima da fila. Enquanto eu a observava, ela imediatamente interrompeu a caminhada e olhou na minha direção. Embora não pudesse nos ver, parecia que ela sentia que a estávamos observando. Um homem alto, com uma longa barba, que andava logo atrás dela, disse algo e a empurrou para que continuasse andando. Eu olhei para Will. Você viu aquilo? Ela está com aquele grupo contra sua vontade. É o que parece, respondeu Will. Percebi que ele sabia que havia algum tipo de ligação entre Rachel e eu. Olha, acho que é melhor eu ir até lá sozinho e ver se consigo me aproximar o bastante para ouvir o que estão conversando. Eles vão nos ver se formos juntos, disse Will. Eu sabia que Will recebera treinamento em vigilância e observação, e concordei com aquele curso de ação. Will tirou um pouco da carga da sua mochila, me entregando uma parte da comida. Se eu não voltar até o anoitecer, siga em frente. Vou encontrá-lo mais adiante. Ele deslizou pelas pedras e subiu a encosta. Durante um longo momento, eu simplesmente olhei naquela direção, percebendo-o, vez por outra, enquanto ele se esgueirava ao redor dos afloramentos rochosos e das árvores. Após algum tempo, desapareceu completamente. Pouco depois, uma pessoa que estava conversando na parte da trilha que ficava mais perto de onde eu estava me chamou a atenção. 4 guardas da reserva vinham andando na direção em que eu me encontrava. Peguei minha mochila e me escondi entre as pedras, na direção oposta, esperando conseguir voltar para o paredão de rocha onde encontrar os montanhistas.
De repente, alguém agarrou violentamente meu braço, o que fez com que a mochila se desprendesse de meu corpo e tirasse meu equilíbrio. Era um homem grande, com óculos de sol e calças apropriadas para seguir trilhas em terreno acidentado. Lembra-se de mim? Perguntou o homem falando com sotaque britânico. Onde está seu amigo Wilson James? Imediatamente me lembrei de vê-lo no pub. Era o homem loiro que estava me observando naquela ocasião. Ele seguiu adiante, respondi. Os guardas da reserva se aproximaram e o homem lhes dirigiu um olhar. Eles assentiram e voltaram a caminhar em direção à trilha. Não importa, continuou o homem. Vocês dois são bem escorregadios, mas eu quero que saibam que não queremos lhes fazer mal. Estamos tentando ajudá-los. Ele me levou para alguns passos até um lugar onde os outros não podiam ouvi-lo. Não temos muito tempo, mas vou lhe dizer uma coisa. Escute atentamente. Sabemos sobre a divulgação desse documento e sabemos que você está procurando pelo restante dele. Estamos muito interessados no que ele tem a dizer. Queremos que você continue procurando e nos diga tudo o que descobrir a respeito. Ele me olhou de uma maneira que tinha um leve toque ameaçador. Quem é você e para quem está trabalhando? Perguntei. Ele sorriu. Digamos que eu falo em nome de um grupo que existe nos níveis mais altos de todos os governos ocidentais. Eu estava me esforçando para manter a clareza. E o que vocês querem com um documento esotérico como esse? Ele fala sobre espiritualidade. O homem me observou por algum momento, talvez sabendo que não poderia me convencer se não me desse mais informações. Olha, eu quero confiar em você, disse ele. Essa divulgação sobre a espiritualidade está ocorrendo em um momento em que a guerra entre as religiões é o nosso problema mais perigoso. E não se deixe enganar. É exatamente isso que está acontecendo. Uma guerra entre aqueles que têm uma visão religiosa predominante no Ocidente e os países predominantemente no Oriente que têm outra visão. Essa guerra pode não parecer tão violenta em algumas frentes, mas sob essa aparente tranquilidade, as tensões estão aumentando. Temos as melhores mentes trabalhando conosco e todos estão convencidos de que estamos numa trajetória descendente e desgovernada em direção ao estado de destruição total. O problema é simples. É a velha questão do ciclo da vingança. Toda vez que matamos um deles, outros 10 entram na guerra. E toda vez que eles matam um de nós, há um chamado em algumas esferas mais altas para que tomemos atitudes mais drásticas para nos proteger. Não há meio termo aqui. E o pior ainda está por vir. Os conflitos estão prestes a entrar em uma fase nuclear. Ele se aproximou de mim. Você conhece a filiação religiosa do presidente do Irã? Ele é membro de uma seita chamada Adeptos do 12. Eles acreditam que o Armagedon, a guerra que, de acordo com os profetas, irá destruir o mundo em seus últimos dias, é algo que pode ser bom. Porque creem que, quando essa guerra chegar, sua versão do Messias, que eles denominaram 12º Imã, descerá das nuvens, exterminará todos os seus inimigos e criará um mundo ideal baseado em suas crenças. Para demonstrar a loucura que existe no mundo, encontramos visões similares entre fanáticos judaico-cristãos no Ocidente. Eles também acham que a chegada do Armagedon é desejável porque acreditam que isso causará o surgimento de figuras messiânicas, que de alguma forma aniquilarão seus inimigos. Em ambos os lados, algumas pessoas parecem pensar que sua missão é fazer com que essa grande guerra ocorra. Esse tipo de fanatismo parece refletir uma tendência cada vez maior de desistir do mundo em que vivemos. Por toda parte, as pessoas estão se apegando a doutrinas religiosas a todo custo, pensando que o resto do mundo está enlouquecendo. E eles esperam que Deus intervenha para dar um fim a essa situação. Ele parecia estar genuinamente preocupado. Você não acha que a maneira que os iranianos falam é estranha, mesmo depois de tudo que os israelenses tentaram fazer? O Irã domina a tecnologia nuclear em um nível muito mais avançado do que o resto do mundo imagina. E muitas de suas bases são subterrâneas, construídas a uma boa distância da superfície. É por isso que nem mesmo ataques com bombas impedem seu progresso. Alguns analistas acreditam que eles já desenvolveram armas nucleares e que agora estão trabalhando em sistemas de lançamento. Ele estendeu um braço e me entregou a mochila que havia caído. Não digo que sei o que há nesse documento que você está estudando. Para mim, até o momento, parece só conversa fiada. Mas conhecemos a reputação de Wilson James. Se esse documento traz uma solução verdadeira, queremos saber mais a respeito dele. Ele me olhou com uma expressão séria e acrescentou. Se não o conseguirmos, outras medidas serão tomadas pelo nosso grupo e essas medidas não vão agradar a ninguém. Apesar da ameaça, comecei a pensar que ele estava falando comigo com sinceridade. Não se incomode em entrar em contato conosco. Vamos encontrá-lo, continuou ele.
Temos agentes em todos os departamentos de seu governo e, assim, temos tudo o que precisamos para acompanhar seu progresso. Novamente, ele parou de falar e me estudou por algum momento. Ah, mais uma coisa. Essa decisão de desistir do mundo em que vivemos não está acontecendo apenas nos círculos religiosos. Está acontecendo na esfera política também. Facções de esquerda e de direita estão rapidamente se polarizando em grupos mais perigosos que também acham que o mundo está entrando em colapso e que, assim, justificam-se suas ações mais extremadas. É outra razão pela qual podemos ter de agir. Por isso, tenho a certeza de que você vai alinhar seu pensamento com a nossa questão. Ele apertou minha mão com força e se apresentou como Coronel Peterson. Em seguida, abriu uma bolsa que estava no chão e retirou alguns papéis. Aqui está uma parte do documento trazido que encontramos, disse ele antes de me dar as costas e ir embora. A terceira e a quarta integrações. Algumas das pessoas que entrevistamos nos disseram que havia outras partes em algum lugar ao norte daqui, perto de uma montanha. Durante um longo tempo, fiquei ali em meias pedras, sentindo a cabeça zunir após tudo o que acontecera. O sol estava encoberto por outro grupo de nuvens espessas e um vento gelado começava a soprar do norte. Abri a mochila e tirei uma blusa grossa. Agora, pelo menos, sabíamos quem estava nos seguindo. E se ele estivesse certo sobre a situação geopolítica e sobre as pessoas que estavam a ponto de desistir do mundo em que vivemos, talvez essa fosse a razão pela qual o documento estivesse sendo divulgado neste momento. Repentinamente, comecei a imaginar se não deveria ter contado a Peterson sobre os homens que pareciam estar andando pelo canyon com Rachel, contra sua vontade. Provavelmente não, imaginei, porque eu não tinha certeza de que aquilo fosse verdade. Por um momento, pensei em ler um pouco das 2 integrações que Peterson me entregara, mas percebi que não conseguia me concentrar. Estava começando a me sentir inquieto. Era hora de fazer alguma coisa. Finalmente, decidi avançar na trilha, seguindo na direção em que Will partira anteriormente. Espere a sincronicidade e permaneça centrado na verdade do que você está fazendo, em alinhamento, lembrei a mim mesmo em voz alta. Subi cuidadosamente pela encosta do cânion até perceber outra trilha que se bifurcava à direita, através de uma fenda que levava à direção nordeste. Aquela trilha parecia não ser muito usada, mas continha várias pegadas humanas deixadas há pouco tempo. Ao segui-las, fui até outro imenso rochedo avermelhado, onde poderia avistar as planícies que ficavam mais ao norte. Cerca de 500 metros adiante, vi uma pequena clareira, onde muitas pessoas pareciam estar acampando. Ficava logo depois da entrada da área que Will, e agora Peterson, haviam mencionado, a reserva da Montanha Secreta. A montanha escarpada se erguia ao longe. Eu sabia que era expressamente proibido acampar naquela reserva. Quem quer que fossem aquelas pessoas na clareira, sua diversão não duraria muito tempo. Conforme o crepúsculo acinzentado estendia-se sobre o cânion, eu desci pela encosta e cheguei até as terras mais planas. Ali o terreno já não era tão acidentado e havia muito mais verde, com grandes áreas cheias de juníperos e grandes carvalhos. Alguns coelhos assustados desapareciam por entre as rochas conforme eu caminhava. Quando alcancei a clareira, não podia acreditar no número de pessoas que havia ali. De onde estava, conseguia ver mais de 8.000 metros quadrados repletos de campistas. Havia dezenas de pessoas caminhando por toda parte. Era como se alguém houvesse organizado um festival de música com 60 pessoas no meio do deserto, em que todos precisavam passar por terrenos acidentados para chegar ao local do show. Na realidade, parecia que aquela reunião era algo completamente espontâneo, surgido com os rumores e um desejo de descobrir mais a respeito do documento. A realidade maior do que poderia estar ocorrendo me atingiu com força. Os fragmentos daquele texto foram espalhados ostensivamente por todo o planeta. Haveria reuniões similares acontecendo em muitos outros lugares, todas ao mesmo tempo? De repente, comecei a ouvir o ruído baixo de um quadriciclo ao longe, na direção do cânion, e eu sabia que os guardas da reserva estavam vindo para cá. Avançando mais depressa, escolhi um local perto do lado mais oriental da clareira, imaginando que conseguiria escapar rapidamente em direção aos juníperos, quando os guardas chegassem. Ao redor havia o brilho de 8 ou 10 fogueiras. Preparei um pouco da sopa no fogareiro e a tomei, esperando até que a escuridão completa chegasse. Em seguida, aventurei-me tentando encontrar Will naquele lugar, ou então Rachel. Durante meia hora, caminhei nos arredores, olhando para as pessoas e ouvindo-as conversarem sobre o documento. Grupos diferentes estavam trocando cópias e contando suas experiências com um diálogo consciente.
De maneira geral, eu já estava mais à frente nas integrações, se comparasse minha experiência das pessoas que estavam conversando ali. Assim, não senti o impulso de conversar com alguém. Queria andar pelo lugar primeiro e ver quem estava lá. Após um bom tempo, eu já havia verificado completamente a maior parte do círculo de pessoas, com exceção dos grupos maiores que estavam mais perto da área ao sul do acampamento. O primeiro incluía 20 pessoas pelo menos, e todas estavam acampando juntas. No centro do grupo havia um pequeno lampião a gás pendurado em uma árvore, enchendo a área com uma estranha luminosidade amarelada, com as lâmpadas para atrair insetos que geralmente são instaladas nas varandas de propriedades rurais. Mariposas e libélulas voavam ao redor do lampião, dando uma aparência lúgubre àquele lugar. Enquanto me aproximava, quase esbarrei em outro homem que estava entrando no acampamento ao mesmo tempo. Nós dois paramos a tempo de evitar o choque. Comecei a prestar mais atenção àquela ocasião, imaginando se esse encontro estaria ocorrendo por causa da sincronicidade. Desculpe-me, disse ele amigavelmente. Tudo bem, respondi. Ele voltou a me estudar. Ei, vi você lá atrás, em Boyton. Você deve estar procurando pelas traduções. Sim, tem razão. De onde veio? Notei que por algum motivo ele estava me analisando. Da Geórgia, eu disse. Ele se apresentou dizendo que era Robert e que vinha de Idaho. Geórgia, hein? Algumas pessoas de nosso grupo estão vindo de lá também. Nós temos todas as traduções até a terceira integração. Naquele momento, outro homem veio até nós e lhe entregou uma xícara de café. Robert perguntou se eu aceitaria uma. Claro, respondi, certo de que estava presenciando algo importante. Caminhamos até a fogueira e nos sentamos. Eu recebi uma xícara de café que estava muito quente com um aroma maravilhoso. É incrível que esse documento esteja sendo divulgado agora, comentou Robert. O país corre muito perigo. Talvez isso seja a motivação que as pessoas precisam. Tenho certeza de que o governo vai declarar a lei marcial em pouco tempo e as pessoas precisam estar preparadas. A primeira coisa que eles vão fazer é confiscar todas as armas e uma boa parte dos livros. Tive certeza de que estava falando com uma pessoa que, politicamente, tinha uma orientação de extrema-direita. Espere um momento, eu disse casualmente. Essas coisas não podem acontecer. A Constituição garante essas liberdades. Está brincando? Retrucou ele. Se houver mais um ou dois juízes de esquerda, isso não vai ter a menor importância. As coisas saíram do controle. O país no qual crescemos está mudando. Temos de fazer alguma coisa agora. Achamos que o documento vai conclamar uma verdadeira rebelião contra os esquerdistas. O quê? Eu disse com veemência. Não imagino como alguém tem a ideia de iniciar uma rebelião a partir desse documento. Talvez uma forma mais iluminada de centrismo. Você já leu o texto? A maior parte dele, respondeu Robert em voz alta. Nossos amigos o estão estudando com mais cuidado agora. Eles vão nos informar sobre os detalhes. Você pode não acreditar, mas as coisas estão prestes a se degenerar. Não vai demorar. É melhor decidir em qual dos dois lados você vai ficar. Várias outras pessoas ouviram o que ele disse e estavam vindo em nossa direção. Todos têm que acordar, continuou ele. Os esquerdistas estão lentamente corroendo a Constituição com todas as regulamentações e leis que estão aprovando. Eles estão aproveitando essa crise financeira para consolidar o seu poder. Terminou seu discurso e olhou para mim com uma expressão séria. Eu acho que você está exagerando um pouco, eu disse. Houve um movimento em direção à esquerda durante a crise quando as pessoas sentiram necessidade de uma rede de segurança e mais proteção para os consumidores e passaram a exigir isso. Mesmo assim, desde que isso ocorreu, houve uma mudança na direção oposta também. De repente, ele se afastou e começou a me olhar com um pouco mais de suspeita. Bem, rapazes, acho que temos um esquerdista aqui, ele falou para os outros. Antes que eu pudesse responder, diversas pessoas começaram a expressar as próprias opiniões sobre o assunto, basicamente repetindo o ponto de vista do primeiro homem e enfatizando minha ingenuidade de maneira bastante arrogante. Enquanto continuavam com aquilo, comecei a me sentir um pouco confuso e não quis mais discutir com eles. E tudo porque achei que aquele era um evento causado pela sincronicidade. Melhor me afastar enquanto ainda podia. Vejam, eu disse me afastando. Tudo o que vocês estão dizendo pode ser debatido, mas vocês não estão abertos a essa discussão. Sempre há outro lado em todas as questões, eu disse, deixando a xícara de café sobre uma pedra. Robert estava rindo agora, mas os outros estavam me lançando olhares intimidadores. É melhor você abrir os olhos, gritou um deles. Vocês, gente de esquerda, estão arruinando esse país. E nós não vamos aguentar isso por muito mais tempo. Preferimos deixar as grandes corporações tomarem conta de tudo do que entregar o país a idiotas como vocês.
Voltando para minha barraca, senti que a clareza também estava retornando à minha mente. Não imaginava que a extrema-direita se interessaria pelo documento, ou mesmo se seria um interesse genuíno. Provavelmente os direitistas estariam tentando usá-lo para os próprios propósitos. O que havia de mais inquietante naquilo tudo era o fato de perceber que o nível da minha energia havia despencado. Na conversa com ele, sentia que havia defendido uma perspectiva mais racional, mas definitivamente havia me deixado afetar pelos ataques verbais. E foi nesse momento que percebi o que realmente tinha acontecido. Essas pessoas eram controladoras, o mesmo tipo de gente que a antiga profecia descrevia no quarto sinal. Havíamos chegado à quarta integração. Assim eu certamente iria me deparar com controladores. Como a profecia mostrou, controladores não eram realmente motivados pela verdade, e eram apenas levemente motivados pelos resultados. O que eles queriam, acima de tudo, era a sensação de poder, que advém da dominação sobre os outros. Para conseguir isso, constroem quaisquer fatos que sejam necessários para desequilibrar a outra pessoa e minar sua autoconfiança. E, se o controle fosse bem sucedido, as vítimas acabariam perdendo completamente a clareza centrada e começariam a aceitar as opiniões dos controladores, o que com certeza elevaria a energia e o poder deles, devido à atenção que as pessoas lhes dariam. Controlar é um comportamento obsessivo usado para afastar a insegurança. Esse tipo de controle é a característica principal de pessoas que defendem tanto a esquerda quanto a direita, que encaram a política de uma maneira predominantemente ideológica. Elas não querem debater as questões, desejam somente gritar e insultar os opositores até conseguirem vencer. A antiga profecia previa que essa insegurança egoísta somente poderia ser resolvida quando a pessoa conseguisse encontrar a verdadeira segurança, uma conexão espiritual interior em que a busca da verdade e a prestação de auxílio eram mais importantes do que vencer. Deixando aquela experiência para trás, continuei a examinar a área de camping em busca de sinais de Rachel e Will, mas não reconheci ninguém. Estava prestes a voltar para a barraca quando escutei alguém conversando em voz alta em uma área à minha direita. Olhei ao redor e tentei enxergar, em meio à luz mortiça e bruxuleante. A noite já estava coberta por uma leve névoa, criada pelas fogueiras dos acampamentos. Finalmente avistei 4 ou 5 pessoas em um grupo, iluminadas por uma enorme fogueira. 2 homens estavam envolvidos em uma discussão acalorada. Um deles estava gritando e o outro homem era Coleman, que é o cientista. Fiquei tão contente ao vê-lo que fui até onde ele estava e me coloquei ao seu lado para lhe dar apoio. Você é um daqueles direitistas, disse o homem que falava alto, apontando um dedo acusador em direção a Coleman. Se não fosse, não haveria motivo para falar dessa maneira. Coleman balançou a cabeça negativamente. Tudo o que estou dizendo é que é necessário haver equilíbrio. Algumas pessoas querem um governo imenso, regulando totalmente todos os aspectos da vida, enquanto outros desejam uma influência muito maior das corporações e menos regulamentações. Eu acho que a melhor posição fica exatamente entre essas duas visões, com leis suficientes para proteger os consumidores de maneira adequada. Seu oponente não ouvia aqueles argumentos. Estava muito ocupado recitando uma longa lista de frases sobre como aquelas palavras não passavam de códigos e eufemismos para declarar as intenções que a direita tinha de desestabilizar e inviabilizar os programas sociais. Ele chamou Coleman de fascista extremista, acusando-o de desejar controlar as economias do mundo e oprimir qualquer pessoa que não fosse rica. Naquele momento, uma lâmpada se acendeu em minha cabeça. Estávamos presenciando agora o inverso do que eu havia passado anteriormente. Quando tentei discutir política com um homem de orientação direitista, expondo uma posição mais moderada, ele me chamou de esquerdista. Agora eu estava aqui, testemunhando um homem partidário da extrema esquerda, já que Coleman também defendia uma posição moderada, acusando-o de ser um membro da extrema direita. Os 2 extremistas estavam usando a mesma tática. Se alguém discordasse deles, mesmo que em algum detalhe, essa pessoa era simplesmente taxada de antagonista e rotulada como partidária extremista do outro lado, de modo que pudesse ser ignorada e desumanizada. Consequentemente, suas ideias não seriam levadas a sério. Assim, cada um dos lados, tanto a extrema esquerda quanto a direita, poderiam justificar suas posições. Cada lado via a si mesmo como paladinos de bom coração que tinham que lutar para salvar a civilização de um inimigo cruel e sem alma. Enquanto o outro homem continuava a gritar, Coleman me deu um olhar exasperado e fez um gesto indicando que deveríamos sair dali. Para onde o direitista está indo? Gritou um dos outros homens. Você não vai vencer.
Se tivermos que colocar um ditador no poder, é isso que faremos. Vocês não vão vencer. Quando saímos de vista, Coleman parou e retirou uma cópia da quarta integração de sua mochila. Precisamos conversar, disse ele. Enquanto caminhávamos de volta para o lugar onde havia armado minha barraca, contei tudo o que havia acontecido, inclusive minha experiência com a terceira integração. O fato de ver Rachel e o estranho grupo que acompanhava e ouvir o partidário de extrema-direita agir de maneira tão irracional quanto o homem de esquerda com que Coleman estava discutindo. Coleman escutava enquanto recolhia alguns galhos secos de algorobeira. Em várias ocasiões, ele me interrompeu para dizer que teve experiências similares com a terceira integração. Não chegou a perder sua comida, mas se viu sozinho e perdido entre os canyons, e tentou buscar ajuda com outras pessoas. Estávamos os dois no mesmo lugar, em alinhamento e começando a procurar a quarta integração. Quando chegamos à barraca, usei alguns gravetos que Will havia colocado em minha mochila para fazer uma pequena fogueira, ao mesmo tempo que prestávamos atenção a qualquer ruído que pudesse indicar que os guardas da reserva estavam chegando. Coleman me observava, ficando mais animado a cada momento. Você já viu o que o documento diz sobre a quarta? Ainda não. Estamos vendo tudo isso por uma razão. O documento diz que, durante a transição de uma perspectiva material do mundo para uma visão mais espiritual, a civilidade é a primeira característica a ser desprezada. Aqueles que se apegam à velha visão de mundo frequentemente começam a se agarrar às obsessões com uma ferocidade ainda maior, até que as suas crenças se transformem em uma ideologia, um sistema de ideias que não é mais baseado na verdade. Esse sistema se fundamenta na ideia falsa de que há um inimigo ameaçando o mundo. E, em uma situação tão grave, eles pensam que não há problemas em abrir mão de um debate verdadeiramente democrático e de tramitações legais. A direita e a esquerda políticas estão se movendo em direção a posições extremadas, porque cada lado pensa que a ameaça que o lado adversário representa é tão grande que medidas extremas precisam ser tomadas. E é claro, o ciclo recomeça, fortalecido. Quando as pessoas exageram os fatos, elas abandonam a verdade. E é aí que a lei do karma entra em ação. Cada um dos lados atrai adversários que também estão mentindo, e tudo o que eles fazem é alimentar suas chamas e seus ódios mutuamente. O pior de tudo é que as pessoas que tentam ficar em uma posição mais neutra, como aconteceu hoje, são constantemente acusadas de extremistas por ambos os grupos. Assim, gradualmente, todos tendem a ser empurrados em direção à extremidade oposta. Ele agitou a fogueira com um graveto e continuou. O documento diz que o perigo está na polarização crescente do pensamento político. Quando cada vez mais pessoas assumem posturas extremadas. Essa situação é muito perigosa. Os dois lados podem ficar violentos ou despóticos. O texto afirma que as pessoas que estiverem em alinhamento devem encontrar uma maneira de resistir àquelas que defendem ideologias extremas por meio da criação de um centro novo e iluminado, devotado à verdade. Ele diz que isso é especialmente verdadeiro quando se confronta a ideologia religiosa. Eu simplesmente olhava para ele. Eu me interessei bastante quando você me falou sobre o grupo com que Rachel estava, ele comentou. Por quê? Porque o documento diz que a ideologia religiosa também crescerá muito durante essa época. Nesse período no qual muitas pessoas querem uma discussão aberta sobre a espiritualidade, para que possamos chegar a um consenso sobre nossa natureza espiritual, muitos dos membros das religiões tradicionais começarão a se sentir ameaçados. E ao se esforçarem para defender suas doutrinas, também assumirão atitudes extremadas, chegando até mesmo ao ponto de desistir de tudo e desejar o fim do mundo. Eu me lembrei do que o coronel Peterson me contara anteriormente. Você está falando sobre as pessoas que pregam o fim dos tempos? Eu disse. Aqueles que desejam a chegada do Armagedon. Sim. Naquele exato momento, o ruído dos quadriciclos interrompeu nossa conversa. Eles ainda estavam longe, mas se aproximavam rapidamente. Por toda parte, as pessoas se apressavam para desmontar as barracas e juntar seus pertences. Precisamos sair daqui, eu disse, levantando-me com um salto e começando a colocar as coisas na mochila. Vou recolher minha barraca e volto em seguida. Coleman falou e correu em direção à escuridão. Foi quando eu me assustei com um grito de uma mulher a pouco mais de 15 metros de distância. Com lanternas enormes, vários homens a haviam agarrado e estavam revistando todos os seus pertences. Havia vários outros homens vindo na minha direção. Sem qualquer alternativa, enfiei tudo na mochila e corri para a escuridão.
Por toda aquela área, agora, homens com lanternas revistavam os acampamentos, as barracas e as mochilas das pessoas, obviamente procurando alguma coisa. Eu me agachei enquanto um grupo de homens corria para um acampamento a menos de 10 metros do local onde estava escondido. Os fachos de luz das lanternas passaram por cima de mim. Entreguem suas traduções, disse um dos homens com sotaque árabe. Outro gritou para um de seus companheiros em uma língua que era claramente indiana. Eu reconheci um dos homens como membro do grupo que estava com Rachel. Era um homem alto com a barba espessa. Os quadriciclos já estavam à nossa volta, e os homens rapidamente se espalharam, repentinamente apagando as lanternas. Andei para longe dos guardas, olhando ao redor e tentando encontrar qualquer sinal que indicasse a presença de Coleman. Finalmente decidi me esconder em meio a algumas pedras e a aproximadamente 100 metros dali. Dezenas de guardas estavam arrebanhando as pessoas em grupos e tirando-as da clareira. Eu me dirigi para o norte. Depois de cerca de 1 hora, interrompi a marcha. Alguém parecia estar se aproximando de mim pela esquerda. O som parou e eu recuei na direção oposta, encontrando outra pessoa que pressionou o cano de uma arma de fogo em minhas costas. Fui jogada ao chão por outro homem e uma daquelas lanternas enormes se acendeu em frente ao meu rosto. Eles me levaram por quase 1 quilômetro em direção ao norte, direto para uma área cercada por pinheiros de troncos grossos, onde mais de 20 pessoas nos receberam. Uma pequena fogueira lançava luzes vacilantes sobre o cenário. Aqui estava o restante do grupo que trazia Rachel consigo. Um homem que parecia ser o líder se aproximou e me olhou por um bom tempo. Ele tinha uma compleição física poderosa, com cabelos negros que já demonstravam alguns traços grisalhos e vestia trajes militares. Balançou a cabeça e me deu as costas. Eu respirei fundo, tentando não entrar em pânico e manter a cabeça no lugar. Afinal de contas, como disse a mim mesmo, Rachel estava com essas pessoas há algum tempo e, quando a vi anteriormente, não parecia estar tão abalada. Por outro lado, haviam acabado de entrar na clareira e tinham aterrorizado todos que estavam ali, aparentemente buscando partes do documento. Eu podia ver pastas e folhas de papel empilhadas ao lado de um cacto solitário. Um homem veio até onde eu estava e começou a revistar minha mochila, achando facilmente as cópias que eu trazia. De repente, 2 outras pessoas emergiram da escuridão. Uma delas era Rachel e a outra era um homem árabe de cerca de 35 anos, vestido com trajes formais da cultura árabe. Rachel se aproximou e me viu. Nossos olhares se cruzaram por um instante antes que a linha da visão fosse bloqueada. O líder se aproximou e sentou-se casualmente à minha frente. Onde está o resto dos seus documentos? Ele perguntou. Era o mesmo homem que eu tinha ouvido antes, falando com sotaque indiano. Eu estava determinado a me manter centrado e a dizer a verdade, ou não dizer nada. O que você encontrou é tudo que eu tenho, respondi. Ele abriu um sorriso, que eu só conseguiria descrever como uma expressão serena. Certo, meu amigo. Então onde podemos encontrar as outras partes desse artefato? Não sei. É preciso ser guiado ou orientado até chegar a ele. E você é orientado pelo Coronel Peterson? Fiquei atordoado, e isso fez com que os olhos do líder se iluminassem. Obviamente, ele estava contente consigo mesmo por saber da existência do coronel. Sim, eu sei tudo sobre o grupo dele, acrescentou o homem. E quero que você me diga tudo o que você sabe sobre ele. Isso é fácil, eu disse. Conversei com ele pela primeira vez hoje, e não sei nada a seu respeito, exceto o fato que ele está interessado no que este documento tem a dizer, assim como aparentemente você está. Sim, estamos estudando o texto agora, disse o líder. Seus olhos se viraram em direção a Rachel, que estava sentada ao lado da pilha de papéis. E o que você me diz? Perguntei. O que pensa a respeito do documento? Ele pareceu se divertir com a pergunta, sem acreditar que naquelas circunstâncias alguém ousaria lhe falar naquele tom. Ele não nos diz nada importante, assegurou-me o homem. Nós já temos a verdade. Ele se virou e começou a conversar com um homem bem vestido que estava com Rachel. Ele o chamava de Adjar. Naquele momento, Rachel olhou diretamente em meus olhos. Foi um momento tão intenso que tive de desviar o olhar. A conexão não era romântica, pelo menos não foi isso que pensei, mas era algo definitivamente incomum. Eu sentia profundamente que não teria como explicar aquilo. Eu olhava para ela com o canto dos olhos e percebi que ela estava tentando me comunicar alguma coisa. Coopere, era o que ela parecia dizer com os olhos. Não crie ondulações.
E aquilo me lançou em um dilema. Para manter a clareza, eu deveria permanecer centrado e alerta, e para fazer isso, precisaria contar a verdade como a conhecia. E teria que expressar meus comentários sinceros de uma maneira que não viesse a criar problemas entre mim e aquele homem. O líder estava retornando para perto de mim. Esta ideia sobre ideologia se refere a pessoas que estão vivendo em meio a mentiras e sabem disso, não é? Perguntou ele. Por exemplo, aqueles que mentem e roubam para conseguir dinheiro, como vocês fazem aqui no Ocidente. Ele me observou atentamente para ver se eu defenderia a vida moderna, mas o pensamento que me sobreveio apontou-me outra direção. Acho que o documento está indicando às pessoas que têm ideias pré-concebidas sobre a realidade e não estão abertas a qualquer discussão. Elas param de crescer e simplesmente repetem o passado, não agem de forma consciente em suas conversas. Como Peterson? Bem, não sei dizer. Você sabe. Pela primeira vez ele parecia bastante ameaçador e eu sabia que estava andando em terreno perigoso. Bem, creio que ele esteja tentando encontrar uma maneira de impedir uma guerra, fomentada pela religião antes que seja tarde demais, eu disse. Parecia que ele estava tentando controlar um sentimento profundo de afronta. Tudo o que ele quer é poder para si mesmo, disse o homem. Além disso, a guerra não pode ser impedida. Está destinada a ocorrer. Acho que você está tentando me enganar. Com aquelas palavras, ele se afastou outra vez. Rachel estava me olhando fixamente, dizendo que eu deveria ter cautela. O líder olhou para Adjar e ordenou: selecione guardas para vigiá-lo durante a noite inteira. Adjar fez um gesto com a cabeça para 2 outros homens que me levantaram e me levaram até onde Rachel estava. Em seguida, disse algo a outra mulher em hebraico. Ela se afastou cerca de 10 metros até uma pedra para nos vigiar, com uma submetralhadora Uzi sobre o colo. Ele a chamou de Ira. Eu me inclinei em direção a Rachel e percebi novamente seu perfume de rosas, que na situação em que estávamos fazia com que ela parecesse ser de outro mundo, ou mesmo angelical. Quem são essas pessoas? Sussurrei. Estou com eles há algum tempo e ainda não sei muita coisa a respeito, disse ela em voz baixa. A maioria pertence a seitas árabes, mas há alguns ocidentais com eles também, judeus e cristãos de toda parte. A única conexão que notei entre eles é que todos acreditam na profecia do fim dos tempos. O nome do líder é Anish. É ele que mantém o restante do grupo unido. Rapidamente relatei a ela o que Peterson dissera sobre os extremistas religiosos que desejavam a chegada do Armagedon. Ela pensou naquilo por um momento. Eu sei que Anish está planejando alguma coisa, mas ainda não sei exatamente o que é. Eles se chamam de apocalípticos. E não deixam você ir embora? Eu não insisti nisso. Eles me forçaram a concordar em ajudá-los a entender o documento, embora apenas alguns entre eles estejam compreendendo realmente o texto. Rachel olhou na direção de Adjar, que rapidamente desviou o olhar. Respirei fundo e falei a Rachel sobre o terror que os homens criaram em meio aos campistas que estavam na clareira. Imaginei que eles forçariam as pessoas a entregar suas cópias, disse ela. Ela olhou para mim, tentando cruzar seu olho com o meu novamente, e perguntou: até onde você chegou nas integrações? Completei a 3ª e estou em meio à 4ª. Então você entende o problema com a polarização de ideologias e o descrédito em relação às visões moderadas? Sim. Ela pareceu se animar com aquilo. Bem, a conclusão da 4ª é reveladora. Ela diz que há apenas uma solução para o problema das pessoas que se perderam em ideologias. O documento afirma que aqueles de nós que estiverem em alinhamento, mantendo uma posição central baseada na verdade, precisam conseguir alcançá-los. E o que isso significa? O texto explica que uma quantidade suficiente de pessoas entre nós precisa passar pelas integrações até que tenhamos influência bastante para persuadi-los de que o alinhamento é o único caminho antes que seja tarde demais. As pessoas podem mudar em um piscar de olhos. Uma corrida contra o tempo, eu disse. Ela me olhou confusa com o comentário. É algo que um amigo me disse quando eu soube do documento pela primeira vez, expliquei. Naquele momento, o líder do grupo, Anish, aproximou-se e disse algo a Adjar. Em seguida, ele me encarou por algum tempo. Parecia se irritar com o fato de que eu encarava de volta e veio até onde estávamos. Quem é você para olhar em meus olhos? Gritou ele. Mostre respeito. Vocês dois estão aqui, vivos, porque assim eu permito. Quando não tiverem mais serventia à causa, posso eliminá-los em um instante, disse ele, estalando os dedos para ilustrar a questão.
Em seguida, estranhamente, voltou a agir calmamente e sorriu. Amanhã vocês me contarão tudo o que sabem. Ele nos lançou mais um olhar feroz e partiu. A ameaça foi convincente, e eu senti que minha energia diminuiu bruscamente. Rachel me olhou com uma expressão séria. Ela me deu uma rápida olhada para nossa vigia, Ira, que devolveu o olhar com um quê de preocupação. Ira saltou da pedra para o chão com uma habilidade atlética incrível, pronta para qualquer coisa que pudesse acontecer. Rachel fez um gesto silencioso com a cabeça. Percebi que Rachel devia ter desenvolvido uma amizade com aquela mulher com a Uzi. Na verdade, Rachel parecia ter uma conexão tanto com Ira quanto com Adjar. Após certificar de que ele não voltaria, Rachel se inclinou novamente em minha direção, ainda buscando meus olhos. Há um último aspecto na quarta, disse ela. Todos nós devemos admitir que não podemos reunir influência suficiente sozinhos para resistir a essas pessoas. O texto diz que temos de alcançar uma parte maior de nós mesmos e encontrar nossa própria proteção. E assim terminamos o 4º capítulo. Depois a gente entra no A Conexão com Deus. E bom, quem tá na live agora, e gratidão, YouTube, gratidão.